Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês vão assistir essa aula de correção, que se refere à correção dos exercícios de toxicologia social e de medicamentos, que são os tópicos também que vão complementar, tá, para nosso conteúdo para a segunda verificação. Tá? Na primeira pergunta de toxicologia social, eu pergunto para vocês definirem o que é toxicologia social. Lembrem vocês que a toxicologia social, ela estuda o efeito nocivo decorrente do uso não médico de fármacos ou drogas, tá, sobre o nosso organismo, causando não somente danos ao indivíduo, como também à sociedade. Na segunda pergunta, eu pergunto para vocês definirem a farmacodependência. Lembrem vocês que a farmacodependência ela é caracterizada quando há um comportamento ativo, ou seja, um comportamento ativo na busca, tá, da ação e do efeito de fármacos ou drogas sobre o nosso organismo. E na terceira pergunta, eu pergunto para vocês definirem os tipos de dependência. São três os tipos de dependência. A primeira delas é a dependência química, que consiste na ação compulsiva em consumir uma substância química, tá, de forma lícita ou ilícita, havendo o que nós chamamos de persistência no uso, tá, que ocasiona o quê? Uma mudança, ou seja, uma síndrome comportamental, ou seja, uma mudança no comportamento e perda no controle, tá, do desejo, tá, de querer ou não querer essa substância. Lembrando para vocês que a dependência química, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela considera e classifica ela como uma doença crônica, incurável e sujeita a recaídas. Tá? Além disso, na própria dependência química, nós podemos observar que a tolerância ela já pode ser manifestada quando há o desejo de se aumentar a dose dessa droga, desse fármaco no nosso organismo, para se obter o efeito inicial, ou seja, para se obter o efeito de saciar, ou seja, de saciar os desejos, tá, produzidos pelo uso dessa substância química no nosso organismo. O segundo tipo é a dependência física, onde nós observamos que o indivíduo começa a apresentar problemas orgânicos decorrentes da falta da substância no organismo. E isso ocorre devido a uma adaptação do organismo, do nosso organismo, tá? Da dependência do nosso organismo pela substância química, que muitas das vezes independe, ou seja, foge da vontade do indivíduo. E o terceiro tipo de dependência é a dependência psíquica, que ocorre através de um desejo compulsivo do uso da droga ou do fármaco, tá? De forma regular, por causa dos efeitos psicotrópicos que essa substância química irá causar no nosso organismo. Ou seja, é um impulso irrefreável, ou seja, é um impulso que não pode ser freado, aonde se faz o uso dessas substâncias químicas para evitar um mal-estar no nosso organismo, ou seja, no organismo do fármaco dependente. Na quarta pergunta, eu pergunto para vocês o que é a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência ela tem que ser entendida para nós como o quê? Como a ausência da droga ou do fármaco no organismo, causando danos físicos e psíquicos ao fármaco dependente. É quando o indivíduo deixa de fazer uso dessa substância, causando alterações não somente nas atividades biológicas do organismo, como também no seu comportamento. E na quinta pergunta, eu pergunto para vocês definirem o que é potencial de reforço na toxicologia social. O potencial de reforço é a capacidade de uma substância gerar farmacodependência, tá? Induzindo essa dependência cada vez maior. Por isso que observamos que certos tipos de substâncias químicas, como por exemplo a cocaína, a própria morfina, elas em ordem crescente, ou seja, a cocaína ela apresenta um potencial de reforço maior do que a morfina, e assim vai para outras, sendo que as menos, ou seja, aquelas substâncias que apresentam menos potencial de reforço, como no caso o álcool, o tabaco, são aquelas que estão por último, ou seja, quanto mais forte for o potencial de reforço, mais forte será a dependência gerada por essa substância química. E na pergunta sobre toxicologia de medicamentos, eu faço a pergunta para vocês, faço a seguinte pergunta, para discorrer sobre os tipos de interações vistas na toxicologia de medicamentos. Lembrando para vocês que a interação de medicamentos ela pode ocorrer de três tipos. Ela pode ser das interações farmacêuticas, das interações farmacocinéticas e das interações farmacodinâmicas.
Nas interações farmacêuticas, perdão, que é a primeira, ela ocorre devido a uma incompatibilidade dos medicamentos antes desses medicamentos serem o quê? Antes desses fármacos serem administrados no organismo. É quando se dá uma inviabilidade através de misturas ou de composição de um ou mais fármacos, tá? Que podem ser administrados de vários tipos, através de seringas, equipos, soldos ou acondicionados em recipiente, onde a gente verifica essas interações farmacêuticas. É diferente das interações farmacocinéticas, onde nós observamos que essas alterações ocorrem principalmente por uma alteração no comportamento farmacocinético, ou seja, os processos que estão inseridos na farmacocinética, que são os processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção, eles são alterados por causa da interação de um fármaco sobre outro. E, por último, nós temos as interações farmacodinâmicas, que ocorrem devido à alteração na ligação dos fármacos com seus receptores nos sítios de ações, tá? Havendo prejuízo na produção do efeito terapêutico, ou seja, quando um fármaco interage de forma farmacodinâmica, ou seja, interage com receptores, tá? Fazendo com que uma substância ou outra não consiga se encaixar o seu receptor e não consiga se produzir seu efeito biológico, seu efeito farmacológico, fazendo com que haja uma inibição ou até mesmo o que é um sinergismo aqui de função, ou até por último uma anulação dos efeitos, tá? Lembrando que são os efeitos farmacológicos aqui falados, tá bom? Bem, pessoal, a respeito desse segunda correção nossa dos exercícios de toxicologia social e de medicamento, era isso que a gente tinha que conversar sobre essa aula de correção no dia de hoje, tá bom? Bom dia para todos, boa tarde ou boa noite.